Fala família Up, seja bem-vindo, nós estamos iniciando mais um Upcast hoje aqui com a nossa convidada especial Ju Beltrão, para os mais próximos. Gente, é o seguinte, esse é o terceiro episódio de declarações para o ano de 2023, então nós estamos fazendo uma sequência de vídeos, quero convidar você a se juntar com a gente aí durante 21 dias, abençoando esse ano. Vamos começar esse ano já declarando bênçãos do reino dos céus para as nossas vidas. Então hoje aqui é o terceiro episódio e nós estamos hoje então começando falando, o tema de hoje é um reino ou o reino de poder. Poderoso isso, hein? Tô super empolgada. Animada? Tô bom, porque é um assunto que nos conecta com o reino, porque quando a gente fala de poder a gente já lembra de Jesus, já lembra do poder, da manifestação do Espírito, então vamos lá. Cara, eu gosto muito desse tema. A gente vai estar compartilhando com vocês aqui a palavra de Mateus 4, verso 23, que diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Cara, então aqui uma das coisas que a gente começa a ver aqui é que Jesus, ele estava caminhando pela Galileia, ensinando. Então uma das primeiras coisas que a gente pode ver aqui, que um evangelho de poder começa na palavra. Sim. Profundo isso, ó. O primeiro passo para a gente ter o evangelho de poder, nós precisamos então começar a pregar o reino dos céus, que é o que Jesus fazia. Jesus estava ensinando na sinagoga, pregando o quê? As boas novas. O que é boas novas? É o reino dos céus, é o reino vindouro. É o reino do Senhor Jesus Cristo, que Ele um dia virá estabelecer. Mas Ele já estava anunciando esse reino, porque aquele reino que um dia viria já chegou, porque Sim. Ele é esse reino. Então Jesus está anunciando as boas novas, e o tão interessante disso tudo que automaticamente, junto com essas boas novas, junto com o evangelho do reino, é um pacote completo. Vem o quê? Não vem só a salvação, não vem só uma parte do evangelho. É muito interessante que o evangelho do reino é um evangelho completo, ou seja, é um evangelho de cura, sinais, maravilhas. Eu acho isso incrível demais e a gente tem visto isso muito no dia a dia, né? Na igreja, no dia a dia, até mesmo no nosso dia a dia. Eu acho isso tão incrível porque muitos cristãos, eles apenas querem ver esse evangelho de poder apenas dentro de quatro paredes. Mas é muito importante a gente entender que Jesus não estava apenas dentro de quatro paredes. Ele ia nas sinagogas, mas ele estava indo por toda a Galileia. E por onde ele passava, o evangelho do reino. Notícias se espalharam, né? É interessante aqui, desculpa te cortar, falar assim, que notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, né? E aí eu pensando nos nossos dias, eu fico pensando, quando o céu ele toca a terra em algum lugar, em alguma família ou alguma igreja, aquilo é muito atraído, aquilo é atraente para o povo. Todo mundo quer começar a ir lá para enxergar o que está acontecendo. Porque nós somos feitos para Ele, por Ele, então só que vai nos satisfazer é estar nessa manifestação do reino de Deus, né? Então eu fico pensando, eu já automaticamente imagino Jesus andando, como você leu aqui, e as pessoas falando assim, eu não sei, talvez eles até se perguntassem, eu não sei nem porque eu estou seguindo, mas tem alguma coisa tão atraente, tem sinais, tem maravilhas, eu me sinto atraído. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade de cura, das boas novas. E enfim, colocando para os nossos dias, eu fico pensando, imagina a gente olhar aqui na Terra hoje e a gente olha para um certo lugar geográfico, físico, e a gente fala assim, ali tem a manifestação do reino. E é ali que eu quero ir, porque você sabe que o Espírito Santo, ou que o céu está aberto e que ali vai manifestar esses sinais que a gente tanto nasceu para viver, né? É incrível isso, porque está dizendo aqui assim, ó, notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Ah, André. Cara, isso é incrível. Isso é demais. Que mundo de tormento que a gente está vivendo hoje. Você imagina se o evangelho puro e simples nós pudéssemos manifestar ele de forma simples e poderosa, que é enquanto
Jesus estiver aqui, você não vai ficar no tormento. Amém. Amém. Enquanto o Espírito Santo estiver conosco, você não vai ter males. E ele está falando que isso é possível, né? Ele estava andando e ele mostrou aquilo, né? Foi uma figura, né? Uma das coisas que eu estou vendo aqui, que até o Espírito está falando um pouco comigo aqui, é que eu acho que a igreja cristã desse século, dessa geração, é uma igreja muito boa em promover eventos, conferências, em promover algo. Só que uma das coisas que está me chamando muita atenção aqui é que Jesus, ele não estava promovendo nada. Ele apenas estava indo anunciando o evangelho do reino. Falando o que ele ouviu o Pai fazer. E olha que doido, quando Jesus anunciava o evangelho do reino, automaticamente com ele vinha o quê? Sinais, maravilhas e prodígios. Amém. Automaticamente, quando o evangelho do reino é anunciado, quando os sinais, vem a cura, automaticamente, pessoas em volta começam a ouvir falar desse. Ou seja, não há nada melhor do que um marketing para uma igreja do que o evangelho do reino. Puro e simples. Puro e simples. Sim. Você entende? Então, às vezes a gente fica tão preocupado em divulgar, não que seja errado, é muito legal a gente divulgar e tudo mais, mas é muito importante a gente entender que, cara, quando nós vivemos o evangelho do reino, ele por si só já é o nosso maior marketing, você entende? A gente não precisa falar, porque é Jesus fazendo através de vidas. Automaticamente essas vidas que são marcadas pela presença de Deus, que são curadas, automaticamente elas espalham, essas notícias boas, automaticamente elas fluem aqui na região. Então eu acho que uma das coisas muito importantes para a gente entender, cara, existe um evangelho acessível para a gente. Existe. Que não é apenas um evangelho de ler, escrever, ou um evangelho como a gente pode ver, tipo, tem muitos cristãos que eles não acreditam nos dons, né, do Espírito, e eles acham que isso foi para uma geração Na só. manifestação também. Então, tipo, cara, é real, não é um conto de fadas. Sim. Sabe, a gente poderia falar inúmeras vezes que a gente viu pessoas sendo curadas aqui. Sim. Né? Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque é um evangelho de poder. Sim. Não é apenas um conto de fadas, não é uma Cinderela aqui, os 7 anões, sei lá. Não, é o evangelho que transforma, é o evangelho que cura, que batiza, que transforma uma pessoa que estava lá destruída e traz vida para ela. Cara, isso é incrível. E quando a gente está lendo isso aqui, eu não sei, provavelmente tu está sentindo a mesma coisa, né? Dá uma vontade de viver essa realidade aqui, né? Todos os dias, não só alguns momentos. A gente lê e a gente fala assim, peraí, notícias sobre essa situação dos Boas Novas, do reino que cura, do reino que liberta, eles foram se espalhando gradativamente, como se falou, que era a própria propaganda, né? Não precisaria chamar, porque o povo estava vindo para ver o que estava acontecendo. E eu sinto um fogo do Espírito Santo pensando, eu quero viver essa realidade, Amém. Eu quero viver, eu quero seguir, é tão atraente que você quer viver e daí você acaba sendo assim, mas não é só para mim. E aí naturalmente aquilo se espalha. E você fala assim, mas peraí, não é uma fonte, né? É isso daqui. Então, essa parte também aqui, que vários... trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Uau! Isso é demais. Então, gente, olha isso, grandes multidões o seguiam. Ou seja, quando o evangelho do reino é pregado, as pessoas querem ver o que está acontecendo. Por quê? O evangelho do reino é o sobrenatural de Deus. Sim. Porque não é desse reino, não é dessa terra, é um evangelho do reino dos céus. Sim. E então é muito loucura, né? Para uma pessoa que vive nessa terra se deparar com uma coisa ou com algo que não é daqui. Ou seja, uma pessoa que não anda, começa a andar. Uma pessoa que estava passando anos e anos triste na amargura, agora sai feliz. Isso. Por quê? Porque, cara, Jesus está nesse lugar. Para mim é incrível isso, sabe? É um evangelho de poder, é um evangelho de restauração. Gente... E para continuar aqui, não sei se você lembra, Jesus, ele fazia isso por várias cidades, né? Teve uma cidade que rejeitou Jesus por isso, né? Porque quando Jesus chega, ele estabelece uma ordem. Quando Jesus ele chegou na cidade, ele começou a curar, ele começou a fazer isso aqui tudo, teve uma cidade que rejeitou ele, porque sabia que ele ia colocar ordem, sabia que ele ia... exatamente o que você falou, aquele que está triste não fique mais, aquele que está doente não fique mais, aquele que está separado se reúna. Então, esse nome e esse reino, ele é muito atraente. Amém, amém. Gente,
A gente vai estar finalizando o assunto aqui para vocês. Eu quero falar para vocês o seguinte, antes da gente fazer a nossa declaração, antes da gente fazer a nossa oração, eu quero convidar vocês a exercer esse evangelho do reino na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei como é que tá aí a sua semana, o seu ano, a gente acabou de começar o ano. Uma coisa eu tenho certeza, que o reino dos céus está disponível para você, o reino de Deus está disponível para a sua vida, onde quer que você esteja, em qual situação você esteja. E eu quero convidar você nesse exato momento para estar orando com a gente, a Ju vai estar orando aqui. Eu quero que você comece a declarar que a partir de agora esse reino venha te alcançar. Amém. Amém? Amém. Sim, o reino de Deus chegou sobre a nossa vida, Amém. Então é o terceiro dia, estamos começando algo novo, estamos começando um ano novo, então Espírito Santo, nós declaramos sobre a vida de cada um que está assistindo, sobre a nossa vida, que o Teu reino seja estabelecido, Senhor. O Teu reino completo, Senhor, seja estabelecido. Que venha do alto, que traga ordem, que traga justiça. Nós abrimos a nossa vida, nós declaramos que nós abrimos o nosso coração, nosso entendimento e a nossa casa para receber aquilo que o Senhor tem para nós em 2023, Senhor. Não é o que nós desejamos, mas o que o Senhor tem, e os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Eu declaro um ano de abundância, Amém. Eu declaro um ano de realizações, um ano de estabelecer aquilo que é importante, aquilo que é real, aquilo que é vivo, o Teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Nós queremos declarar, eu quero declarar agora, se existe alguém enfermo, que você seja curado nesse momento. Amém. Quero declarar que se existe alguém com qualquer opressão maligna ou depressão, Jesus, quero declarar cura sobre a sua vida agora. Verdade. Em nome de Jesus, nós queremos declarar o reino do céu sobre você. Sim, Senhor. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Ju, muito obrigado por estar aqui. Obrigada por me chamar, foi muito bom. Eu espero que essas palavras tenham abençoado vocês e vamos junto esse ano. Deus abençoe. Junto. Gente, ó, é o seguinte, compartilhe, dá o like, ó, quem quer Ju de novo, já vai se inscrevendo no canal aí, mandando mensagem, comenta aí, por favor. Até mais. Tchau, tchau. Vamos que vamos.